Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IBIS Instituto. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma super conversa com a Gisele, que eu já estou vendo aqui, a Gisele que é da Smith Niffel. Vocês já tiveram aí o prazer grande de abordar um tema bastante legal com ela na semana passada, junto com a Vivian Giltz. Então, sejam todos muito bem-vindos, não só a Gisele, mas todos que eu já estou vendo aqui, Walter, Laís, Fê Abrão, Michele, Nathalie, Laís Barbosa, enfim, um monte de gente. Vamos ver se eu consigo, então, falar com a Gisele. Vamos ver, torcer para dar certo. Vamos lá, conectando. Gisele, seja bem-vinda! Olá, tudo bem, Alexia? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Gisele, mais uma vez é um prazer tê-la aqui, né? Você e todos aí, super parceiros do IBIS e sempre trabalhando para a melhoria da qualidade, trabalhando para práticas de segurança do paciente. A gente fica muito feliz com essa parceria. Queria que você se apresentasse, então, contasse um pouquinho da sua história para o pessoal que não participou na semana passada, te conhecer um pouquinho mais. Tá joia. Bom, eu que agradeço o convite. Acho que a gente tem feito uma parceria que tem dado super certo. Né? O IBIS é um grande parceiro e tem um know-how, uma expertise em relação à parte de segurança do paciente, acreditação hospitalar. E eu acho que foi um casamento perfeito com a Smith Niffel. Então, isso é muito interessante. Bom, eu sou enfermeira de formação. Eu fiz minha graduação na Universidade Federal de São Paulo. Sou enfermeira e estomaterapeuta. Trabalhei muitos anos na terapia intensiva e na parte de tratamento e prevenção de feridas. E depois eu prossegui como parte de consultora em companhias, em empresas multinacionais que trabalhavam com tratamento e prevenção de feridas. Então, eu comecei nessa parte na Johnson & Johnson, que tinha uma linha, e depois eu fui galgando alguns passos. E atualmente eu sou gerente de educação médica na Smith Niffel. Faço meu doutorado na área também de prevenção de lesão por pressão. Bom, a gente sabe o quanto é importante, né, o estabelecimento de boas práticas de prevenção de maneira geral, né, para aqueles riscos que são mais importantes em relação ao paciente. Hoje, alguns estudos falam que 4 a 16% dos pacientes que entram no hospital acabam saindo do hospital com algum tipo de evento adverso, algum tipo de incidente que tenha ocorrido, seja com dano ou sem dano. E uma coisa que assusta bastante é que a lesão por pressão hoje já é considerada a terceira maior notificação, maior incidência de notificações pelos núcleos de segurança do paciente, segundo relatórios da Anvisa. Como é que está essa questão da lesão por pressão? O que você tem visto aí nesse contato que você tem com as organizações de saúde? As pessoas estão realmente implementando as boas práticas ou isso ainda está um pouco obscuro? A gente tem um país que ele é de dimensões continentais, então isso acaba sendo muito diferente em determinadas áreas do Brasil. Se a gente falar propriamente de São Paulo, capital, a gente tem algumas instituições, principalmente aquelas que já têm a cultura de segurança do paciente, que elas estão implementando. Se a gente sai, às vezes, um pouquinho, né, seja para a região metropolitana, interior de São Paulo, isso nem sempre é tão evidente. Então, a gente percebe que, assim, nas grandes capitais do Brasil, as maiores instituições, elas têm muito a cultura de segurança do paciente e elas correm muito atrás da parte dos selos de acreditação. Então, acho que com isso, com o tempo, isso foi enraizando, né? Isso foi entrando dentro das instituições. Isso foi muito bom, porque mudou a assistência, a qualidade, e teve um outro olhar para o paciente, com esse olhar realmente de segurança, para que ele entrasse para fazer um procedimento e ele não tivesse nenhuma outra complicação.
Porém, se a gente falar de outras cidades, se a gente sair um pouquinho, né, se a gente falar interior do Nordeste, ou a gente vai mesmo nos setores públicos, nem todo. Eu tenho setores públicos de referência em São Paulo hoje que praticam a prevenção de lesão por pressão e tem cultura de prevenção e de segurança do paciente como um todo. Assim como a gente também escuta as reportagens onde tem instituições que o paciente sai com 7 lesões por pressão, por exemplo. Né? Então, a gente tem uma divergência ainda muito grande. O país é muito grande. Então, eu acho que isso tem mudado. A gente tem, sim, conquistado muito mais instituições que hoje elas cultivam a segurança do paciente. Mas ainda acho que a gente precisa trilhar um longo caminho e conquistar muito mais. Mas não sei te dizer assim hoje, 90% praticam no Brasil todo? Isso é um número que hoje, assim, eu tenho muito do que a gente acaba andando pelo Brasil e encontrando da nossa realidade. O que a gente percebe, pelo menos falando, né, como IBS, instituição acreditadora, é que as organizações hoje, elas se prepararam para implementar razoavelmente o protocolo de segurança do paciente do Ministério da Saúde relacionado à lesão por pressão. Então, tem as práticas mínimas ali aceitáveis para você garantir realmente a segurança basal do paciente. E uma coisa que é um pouco triste é que, em geral, eles implementam apenas na unidade de internação. Né? Então, naquela unidade onde os pacientes ficam ali por alguns dias, mas elas esquecem do centro cirúrgico, da emergência, da UTI, das populações especiais. E eu acho que a certificação e o manual, né, de boas práticas, ele acabou vindo como uma renovação desse olhar para a lesão por pressão. Né? Porque as práticas não são apenas aquelas basais, né? Igual você falou assim, a identificação do paciente, é só você colocar a pulseira no paciente? Não, gente, é muito maior. A gente tem que pensar na radiologia, no laboratório e muitos outros departamentos. Então, o que você conta um pouquinho para a gente dessa concepção? O manual, ele traz uma bagagem de conhecimentos muito maior do que o protocolo isolado? Isso. Na verdade, a gente está muito mais acostumado a ver um processo de acreditação que ele tem essa parte de um pouco de tudo, né, para que ele envolva toda a instituição. E o programa Closer to Zero, ele é uma certificação específica em práticas clínicas seguras em prevenção de lesão por pressão. Então, a gente pegou um evento adverso e nós vamos trabalhar profundamente nele, para que realmente a gente consiga chegar o mais próximo de zero na incidência, né? Tentar fazer o máximo com que esse evento não aconteça. Então, o manual ele foi constituído em cima das principais evidências científicas nacionais e internacionais, e eu acho que é uma parte que a gente tem um carinho muito grande e um orgulho também, é porque ele é um manual vivo, né? Então, de certa forma, como nós temos publicações que elas ocorrem todos os dias, então a gente sabe também que de tempos em tempos isso também precisa ser renovado. Mas ele foi constituído em 5 capítulos. A primeira parte é puramente segurança do paciente, então vai envolver toda a parte de núcleos de segurança, tudo que tem que ser feito, o mínimo, né, que a instituição precisa ter como cultura de segurança. Depois, o segundo capítulo, ele vai ser específico em medidas preventivas. Então, a gente vai desde uma avaliação de risco mais breve possível, avaliação da pele, como ela deve ser feita, quais são as escalas que você vai utilizar, todas as orientações, superfícies de suporte, mudanças de decúbito, realmente como construir um indicador. Então, ele é muito específico. E aí nós vamos, assim, vamos esmiuçar prevenção de lesão por pressão nesse capítulo. O terceiro capítulo, ele é tratamento de lesão por pressão, porque assim, como você vai trabalhar medidas preventivas e você coloca um capítulo de tratamento? As pessoas, né, vão te questionar. Mas a gente tem que lembrar que 95% das lesões por pressão, elas são preveníveis.
5% delas, elas escapariam a nossas condições, né? Ou seja, aquela condição do paciente onde nós fizemos de tudo, mas ele realmente ele tem uma condição hemodinâmica, ele passou por um processo, ele tem diagnósticos, fatores que realmente ele levou a desenvolver aquela lesão. Então, quando a gente faz o gerenciamento do risco, aquela lesão ela se encaixa como uma lesão inevitável. Nesses 5%, a gente precisa aprender a tratar. Então, nós também levantamos as melhores evidências do tratamento de lesão por pressão. O quarto capítulo, a gente tem prevenção de lesão por pressão, mas para as populações especiais. Como você falou, as instituições elas acabam instituindo medidas preventivas ou para um setor onde a incidência é maior, ou só para a unidade de internação, ou para terapia intensiva, mas ela acaba esquecendo que muitas vezes a população especial ela está dentro do centro cirúrgico, ela pode ser uma população, ela pode ser uma criança, um neonato, pode ser um paciente obeso. Então, essas populações, elas precisam de uma característica de medidas preventivas que tenham o seu olhar também voltado para elas. Então, a gente vai fazer uma análise de risco, a gente vai utilizar uma escala, mas são escalas próprias para essa população. Então, esse é um capítulo que ele foi construído, ele deu muito trabalho, mas ele também tem a sua parte extremamente importante, né? Estou vendo aqui umas perguntas, né, que estão passando aqui. Então, dentro desse capítulo, a gente tem todo esse olhar voltado para essas populações especiais. E o quinto capítulo não podia passar, que é a parte de excelência. Então, as instituições elas precisam sempre buscar a excelência. Então, aqui são medidas preventivas e padrões que a gente vai buscar, onde eles não vão ser só o certificado do básico, mas eles sim vão ser aquelas instituições que elas seriam certificadas em excelência em prevenção de lesão por pressão, que é totalmente diferente, né? Então, a gente vai já trabalhar com custo-efetividade, com outros processos, e nessa parte o manual ele tem um valor, né, um peso 2, para esse capítulo 5. Na verdade, a gente tem que atingir 80% do manual. É possível atingir com os demais capítulos, mas se você já trabalhar bastante no capítulo 5, você também sabe que você já é uma instituição de excelência. Bom, eu até fiz um resuminho aqui, só para contar para o pessoal o que é a excelência no manual, né? Então, além do que você falou, que é o custo-benefício, enfim, né, analisar o desfecho, resultados, a gente ainda tem requisitos relacionados à pesquisa clínica, a requisitos relacionados à implantação no departamento de emergência, implementação de metas de melhoria quanto ao protocolo de lesão por pressão, estabelecimento de um time de discussão e melhoria, né, de lesão por pressão, mapeamento do fluxo do paciente, avaliação de conhecimento quanto às práticas de lesão por pressão na população de colaboradores, práticas inovadoras e a implementação de outros indicadores, além dos clássicos que a gente já conhece. Né? Então, realmente é um passo além do básico, né? Das boas práticas que a gente vê, não só no protocolo do Ministério da Saúde, mas além de todos esses vários requisitos dos capítulos 1, 2, 3 e 4. Então, realmente é um manual riquíssimo e que agrega valor assim, imensamente para quem está implementando. Acho que quem viu a live da semana passada já teve um pouquinho da noção de como é essa implementação e o que ela traz de bacana. Agora eu vou ler para você as perguntas aqui. Tá bom. Só vou fazer um comentário, se você me permite, em relação à live da semana passada, que eu acho que seria interessante o pessoal assistir. Né, a instituição que está sendo certificada, acho que uma frase que ficou muito claro foi a redução de custos após a implementação do programa. Então, isso para nós é assim, lógico, nós estamos vendo, claro, a segurança do paciente, a qualidade assistencial, mas você também identificar uma redução de custo com os seus processos de melhoria em prevenção de lesão por pressão é extremamente gratificante também. Acho que ele vem a complementar com esse padrão de excelência que a gente está buscando aí na quinta parte do manual. Desculpa, pode ir. Porque é sempre uma dúvida até da governança
hospital, né? Da parte administrativa, ele vai falar, mas por que eu preciso comprar tal curativo? Por que eu preciso implementar tal prática? Por que eu preciso olhar para o paciente do centro cirúrgico se eu nunca olhei para esse paciente até agora? Foi sempre feito assim, né? A grande chavão. Então, realmente, vale a pena, enfim, avaliar quem está implementando e trazer essas boas práticas para discussão, né, da governança clínica e governança administrativa. Agora, temos uma pergunta aqui, ó, da Elaine. Hoje, o paciente COVID determina um maior risco para lesão por pressão? Sim. Eu acho que hoje a gente teve um momento de pandemia e no começo as instituições, por mais que elas tivessem a segurança, né, a cultura de segurança, a gente derrapou um pouco no sentido de entender a doença, do que nós devíamos fazer, como nos proteger, como proteger os nossos profissionais, como não disseminar a doença. E algumas medidas acabaram ficando um pouquinho para trás, né? Embora se tivesse toda essa cultura. Mas a gente passou por esse momento, aprendeu a lidar com o paciente do COVID, nós fomos entendendo quais eram os riscos, mas ele é um paciente, sim, que ele tem um risco extremamente elevado para o desenvolvimento de lesão por pressão. Ele tem um risco, a gente vem estudando, mas ele tem um risco para desenvolvimento de diversos tipos de lesões de pele, o que acaba ocasionando, né, o próprio processo respiratório, né, vamos dizer assim, a insuficiência respiratória que esse paciente tem, ele demanda um recrutamento alveolar e ele precisa ficar em posicionamento prona. E quando esse paciente ele vai para o posicionamento prono, então ele está em ventilação mecânica, que já é um risco elevado. Na posição prona, ele vai ficar no mínimo 16 horas, de 16 a 20 horas na posição prona. E aí a gente vai precisar trabalhar o alívio dessas proeminências ósseas, né? Principalmente de face, a área de tronco anterior do paciente, os braços. Então, sempre colocar o paciente na posição nadador, que é a recomendação. Então, a gente coloca o paciente na posição dos braços nadador, e aí a face a gente vai lateralizando conforme a gente vai posicionando e invertendo os braços. A gente acaba se utilizando muito de superfícies de suporte específicas que façam redistribuição e promovam também o alívio de determinadas áreas. A gente utiliza um recurso muito importante, que são as coberturas multicamadas com silicone, as coberturas profiláticas, porque muitas vezes eu vou conseguir fazer diversos alívios, mas eu não vou conseguir manipular tanto esse paciente, porque às vezes a mínima manipulação eu tenho uma descompensação hemodinâmica desse paciente, então a gente vai ter que entender também esses momentos da posição prona. Então, ele é, sim, um risco muito elevado para o paciente. Mas não quer dizer que a gente não possa implementar medidas de prevenção, né? A gente vai ter que tomar muito cuidado com os dispositivos médicos ou dispositivos para a saúde nesse paciente. Geralmente, quando ele fica na terapia intensiva, a gente vai lembrar que ele já vai estar entubado, então a gente vai ter que proteger, né, a fixação orotraqueal desse paciente. Muitas vezes ele vai receber uma nutrição por uma sonda, então a gente tem que fazer o rodízio desses dispositivos médicos. A gente acaba utilizando também algumas coberturas profiláticas para a gente proteger e evitar que ele também tenha as lesões por pressão relacionadas ao dispositivo médico. Só lembrando que lesão por pressão relacionada ao dispositivo 100% é prevenível, então a gente precisa trabalhar esse dado e implementar as mudanças, as medidas adequadas para que a gente não tenha uma lesão por pressão nesse paciente. A Vivian está colocando aqui, arrasou, Gisele, esse manual realmente está incrível, eu acredito que é o compêndio mais completo no tema, verdade, foram meses e meses e meses compilando as melhores evidências. A Elaine pergunta aqui, a placa de hidrocoloide ainda é indicada para prevenção de lesão por pressão? A gente teve, né, há muitos anos atrás, a placa de hidrocoloide ela é da década de 60,
E ela foi um curativo desenvolvido para tratamento. Mas depois, com o passar do tempo, eu sou da época que utilizei, né? A gente utilizava extrafino para prevenção. Acontece que no desenvolvimento de lesão por pressão, a gente tem 4 fatores externos que a gente deve controlar, né? Pressão, cisalhamento, fricção e microclima. E o hidrocoloide, ele tem uma composição que justamente ele vai proporcionar a umidade, né? Ele é para aquelas feridas que tem pouco exudato ou quase nenhum, e ele vai proporcionar umidade para aquela região. Então, quando a gente coloca um hidrocoloide numa região que é íntegra, ele vai prover umidade. E ele não é transparente, você tem um adesivo de acrilato, você não vai conseguir inspecionar, como é a recomendação internacional, você não vai conseguir inspecionar a pele diariamente, e você vai deixar aquela cobertura lá de 3 a 5 dias. Quando você for trocar, por mais que você faça todo o cuidado na remoção, o que vai acontecer? Você vai ter muita umidade. E aí você proporciona à pele um risco de uma injúria, de um dano celular. Então, quando a gente vai elevar, né, remover o curativo, você tem ali um dano naquela pele. Então, ele não é recomendado para prevenção, ele só vai acabar trabalhando a fricção, um dos 4 fatores. E as coberturas de silicone, multicamadas, elas vão trabalhar as 4 forças. Elas vão acabar redistribuindo a pressão remanescente, elas vão fazer o gerenciamento desse microclima, não deixando a pele com muita umidade, né, controlando realmente a temperatura. Elas vão redistribuir a pressão, controlar a força do cisalhamento e ainda controlar a força da fricção. Tá? Então, nós temos hoje as evidências mais altas, inclusive revisões sistemáticas, que comprovam que essas coberturas, elas são favoráveis à redução de incidência de lesão por pressão. A gente não usa mais hidrocoloide, para a pergunta da minha colega, para a prevenção, não. A gente usa para outras coisas. Tem uma pergunta aqui bem similar, JCC Pinheiro. Gisele, algumas instituições ainda fazem uso do filme transparente para a prevenção de lesão por pressão. Qual a sua opinião? A minha opinião é simples, assim, eu acho que o filme transparente, a gente também já teve a época dele, ele também já passou. Hoje a gente sabe que a gente tem coisas muito melhores para a prevenção de lesão por pressão. Então, da mesma forma, o hidrocoloide passou, o filme eu ainda tinha a vantagem de visualizar e inspecionar a pele. Mas ele vai controlar a fricção, mas ele não vai redistribuir pressão, não vai redistribuir cisalhamento, não vai controlar microclima. Então, assim, o filme pode ser usado para aqueles casos onde o paciente ele é baixo risco. Tá? Agora, os pacientes realmente de alto risco, eles precisam de uma cobertura que tenha uma tecnologia maior. Tanto é que os guidelines, eles recomendam essas coberturas para os pacientes de alto risco. Então, a gente não vai sair colocando cobertura em todo mundo, né? A gente também tem que ter a noção, entender custos, a gente vai... a gente vai fazer uma administração do dinheiro que nós temos, assim como o paciente. Então, por que a gente faz avaliação de risco? Para a gente identificar qual é o paciente que realmente precisa daquela superfície de suporte específica, qual é o paciente que precisa daquela cobertura específica. Então, não quer dizer que você não vá usar um filme, mas não é para o paciente de alto risco. É para o paciente de alto risco, a recomendação, a evidência científica são as coberturas multicamadas. Bom, a Nathalie Braz Alves pergunta, quais são os fatores que influenciam para a lesão por pressão? Os fatores que influenciam são vários, né? A gente já conversou sobre pressão, cisalhamento, fricção, microclima, mas hoje em dia a gente tem muitos fatores de predisposição. A gente tem alguns diagnósticos médicos, como sepse, choque séptico, né? A gente tem também pneumonia, a própria Covid. A gente tem alguns fatores que a gente conhece como ventilação mecânica, restrição no leito.
Uso de droga vasoativa, são fatores de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. Tá? Existem muitos, mas hoje em dia a gente já sabe até mesmo, diabetes é fator de risco para desenvolvimento de lesão por pressão, temperatura corporal elevada, né? Então a gente tem muitas comprovações científicas. E às vezes a gente tem até algumas alterações de pele que a gente visualmente não consegue identificar, mas que alguns aparelhos hoje em dia eles conseguem identificar inflamação e edema em torno de 3 a 10 dias antes do aparecimento dos principais sintomas da lesão por pressão. Acho que é por isso que é importante também sempre usar ferramentas validadas para identificação, avaliação desse risco. Não ficar no achismo. Isso. Eu acho que aquele paciente deveria ter medidas de prevenção. Né? A gente às vezes olha, né? E eu posso olhar uma moça jovem e achar que ela não tem risco e olhar um idoso, né? Mas se eu estiver, por exemplo, avaliando uma população especial, por exemplo, se as duas forem para o centro cirúrgico e a senhora, ela passar por uma cirurgia de 1 hora, enquanto a moça um pouco mais jovem, que ela tiver uma comorbidade, ela for diabética tipo 1, ela tiver, por exemplo, ela passar por uma cirurgia de mais de 6 horas, talvez ela tenha um risco elevado. Por isso que a gente precisa utilizar escalas validadas. Com certeza. E a Kathleen Simeão pergunta, como escolher a espuma multicamadas que atenda às características para prevenção? Geralmente a gente escolhe essas tecnologias, a gente escolhe sempre aquelas que passaram por evidência científica, que elas tenham a comprovação, né? E que elas tenham realmente essa capacidade, que elas façam a gestão das 4 forças, que elas sejam camadas, não seja uma camada única, e sim multicamadas, né? Para que elas possam dissipar principalmente a força do cisalhamento, e que elas tenham essa característica, mas você vai encontrar no mercado 2 espumas que realmente têm todas essas características que vão atender às recomendações do guideline e que tem comprovação científica para redução de lesão por pressão. E uma pergunta aqui já alinhada da Lica. Gi, você indicaria como melhor opção, então, para os baixos riscos, o filme transparente com adesivo de silicone? Ai, que pergunta difícil. Se eu tivesse uma condição de ter todos, eu colocaria, tá? Mas se eu não tenho e eu tenho que fazer realmente a gestão do meu material, eu optaria entre um filme, de preferência um filme de silicone, ao invés de um filme de acrilato. Pelo menos durante a remoção, eu tenho certeza que eu não removeria as células epidérmicas. E a Josi Flor pergunta, posso considerar uma espuma de 3 camadas como multicamadas ou necessariamente ela tem que ter 5 camadas? Então, sempre que for acima de 2, acaba sendo considerado multi. O que acontece é que quando você busca os ensaios clínicos que foram feitos para redução da incidência de lesão por pressão, eles foram analisados com espuma 5 camadas. Então, mesmo, por exemplo, o guideline, ele não orienta, ele fala multicamadas, mas ele não fala 5, né? Só que quando você pega as publicações que ele cita, todas elas estão referenciadas para as coberturas com 5 camadas. Então, o que eu sugiro? Que vocês busquem a referência original desses artigos, busquem, por exemplo, a última publicação da Cochrane, que foi uma revisão sistemática extremamente importante, onde ela também pega aqueles principais estudos com as coberturas 5 camadas, e aí vocês vão avaliar que na metodologia está descrito quais foram os curativos utilizados. E aí vocês vão ver que são os de 5 camadas, não os de 3. Para dispositivo médico, não há a necessidade de ser os 5 camadas, tá? Já tem uma orientação que aí sim você pode utilizar o de 3. E a mesma pessoa, Josi, pergunta, como posso afirmar que a lesão por pressão foi inevitável? Tá. Existe um artigo muito interessante que eu recomendo que vocês leiam, que é da Joyce Black. Ele já tem alguns anos que ele foi publicado, mas que ele fala sobre as lesões por pressão evitáveis e as não evitáveis. Tá?
e ele vai te dar alguns indicativos de quais seriam essas lesões inevitáveis. Dentre eles, condição hemodinâmica do paciente, os diagnósticos que ele passou, quais foram os dispositivos que ele utilizou. Então, você faz toda uma análise do processo de internação desse paciente e da condição clínica e hemodinâmica do mesmo. E aí você vai chegar a uma conclusão, se aquela lesão ela realmente foi inevitável ou não. Tá? Por isso, você tem dentro da instituição essas comissões de gerenciamento de risco. Né? E aí, na verdade, as lesões por pressão que vão para os nossos indicadores são aquelas evitáveis. A gente acaba tirando, algumas instituições acabam tirando as inevitáveis dos indicadores, não são todas. Tem mais uma pergunta aqui. Qualquer instituição pode ser certificada na prevenção de lesão por pressão? Sim, se ela atender, atingir os 80% do manual, o que a gente tem é... Você precisa ser elegível, né, a participar do programa. Então, você já precisa ter uma cultura de segurança do paciente, você já precisa ter alguns indicadores. Então, não dá para começar do zero, né? Então, alguns processos a gente tem, mas depois existe essa visita do IBS, que faz o diagnóstico organizacional, e aí é liberado um relatório para essa instituição, para se verificar o que se deve fazer. Então, quais foram as não conformidades, as propostas de melhoria a serem implementadas, e aí vocês têm um tempo para que essas propostas sejam implementadas, e aí nesse processo a gente vai trabalhar nesse acompanhamento educacional, então a gente faz todo um acompanhamento, senta, um processo de consultoria, né? A gente não faz para vocês, mas a gente orienta tudo que se deve fazer, então faz, por exemplo, se você recebeu uma não conformidade em relação a não ter uma escala validada de risco. Então, a gente vai propor, dentro da sua instituição, daquilo que é a sua população, qual seria essa escala melhor, né? Você tem algumas opções. E aí, você vai modificando os seus protocolos, fazendo todos os treinamentos, para que você realmente consiga a certificação em prevenção de lesão por pressão. Mas é totalmente possível. Aí é só entrar em contato com o IBS isso, né? Ou diretamente com a SMTNF. Isso, falar do processo educativo, que na verdade é uma certificação para dar a visibilidade para quem fez as práticas da maneira que o mundo está preconizando. Não é a SMIP, isso. Não é o IBS, não é ninguém. O mundo, as suas práticas, as melhores evidências estão aí disponíveis, né? Não é a gente que está inventando moda. E efetivamente esse processo educativo de orientar a organização, olha, você achou que você fazia bem, mas não é tão bem assim, não é o padrão ouro, né? Não é o padrão é isso mesmo. É muito importante, né? Para que as pessoas realmente entendam e cresçam, né? E o paciente seja o maior privilegiado. Acho que isso é o mais importante. A gente tem instituições que quando elas recebem o relatório, elas se assustam. Né? E que elas falam assim, mas eu fazia tudo. E a gente fala assim, olha, mas realmente, quando a gente vai seguir o manual, ele tem uma exigência muito alta, então aí a gente precisa adaptar alguns processos, mas é super fácil. Depois, né? Depois que passa do primeiro ponto, né, Alex? A hora da comemoração, né? O Railson está perguntando, Gisele, o que você recomenda para evitar lesão por pressão em mucosa? Nossa, lesão por pressão em mucosa. Bom, geralmente ela já está associada ao uso de um dispositivo também. Então, vai ser assim, um conjunto de medidas preventivas, mas que vai desde a parte do rodízio adequado, vai depender de onde esse dispositivo está instalado, né? Então, por exemplo, se é interno de boca, se é um órgão genital, por exemplo. E aí, mas o rodízio, a elevação, sempre remover a prevenção, remover as forças de pressão, atrito, controlar a umidade, controlar a incontinência, dependendo da área. São diversas medidas. Eu falo que não é uma receita, né, única. A gente precisa analisar o paciente, precisa ver qual é a condição que ele está, qual é o setor, qual é o dispositivo, qual é a região que está, para a gente implementar uma medida preventiva
individualizada para aquele paciente. E aí ela vai como um todo, né? A gente faz toda uma análise para ele, um exame físico específico, mas entre elas a gente pode fazer isso, tá? Eu não sei onde exatamente está a região, mas a gente pode fazer essas medidas preventivas. E a Nathalie pergunta, os fatores nutricionais estão relacionados à lesão por pressão? Muito. Né? Então, os fatores nutricionais, eles têm um envolvimento diretamente com o paciente, principalmente o paciente que interna, ele entra num processo de catabolismo, perde muita massa muscular, então, às vezes, a avaliação, a equipe multiprofissional é extremamente importante, então, a avaliação do nutricionista ou de um nutrólogo, identificar que esse paciente ele tem um risco, ele está num processo de emagrecimento, o IMC dele, ele pode estar nos extremos e aí ele vai ter um risco, ou na obesidade, ou na desnutrição, né? E aí a gente precisa interferir, né? Intervir. E aí a gente conhecendo esses profissionais, eles vão saber se há necessidade de um suplemento para a prevenção, ou se ele tiver uma lesão instalada, um suplemento para ajudar no processo do reparo tecidual. Mas a equipe multidisciplinar ela é fundamental e a nutrição ela tem papel essencial de prevenção de lesão por pressão. Muito bom. E a Josi faz uma pergunta aqui capciosa. Então, Gisele, por exemplo, a escala Waterloo não atende ao público pediátrico, certo? Não posso adaptar essa escala para a pediatria? Se fizer assim, minha instituição não seria elegível para a certificação? Desculpa, eu não entendi. Tá falhando. Ela pergunta se a escala Waterloo não atende ao público pediátrico. Não posso adaptar essa escala para a pediatria? E se eu adaptasse, isso não impediria a minha certificação? Então, acontece que a Waterloo ela não é validada ainda para a pediatria, né? Pelo menos, eu vou ser muito sincera, eu desconheço essa validação de Waterloo para a pediatria. Eu conheço a Bradenkill para a pediatria, conheço algumas escalas validadas para NEL, mas a Waterloo especificamente eu não conheço. Pode ser, eu vou procurar para responder para você até depois, para não te dizer. Então, assim, se você usa o Waterloo para o adulto, ok. Se você tem uma população pediátrica, o que a gente vai recomendar é que você use escalas para pediatria. Tá? Se a sua população é NEL, são escalas para NEL. Se não tiver uma escala validada, a gente pode ver uma que ela já esteja em processo de validação, mas que você utilize ela aqui. Porque a gente precisa verificar assim, não pode ser uma tradução livre. Por quê? Às vezes, a tradução que você faz no Sul, o pessoal de São Paulo e do Nordeste não entende. Porque, como eu falei logo no começo da live, o nosso país ele tem dimensões continentais. E assim a gente vai ter também muitas diferenças no nosso idioma. Então, uma escala, quando ela passa por uma tradução, uma validação e uma certificação, eu estou dizendo que eu incluí juízes de todas as áreas do país, onde por onde essa escala passar, todos vão ter a mesma compreensão daquele fator específico que a gente está analisando. Tá? Então, por isso que a gente sempre dá preferência a usar as escalas validadas na língua do país, né, que a gente tem utilizado. Muito bem. Olha, adorei inclusive a interação tão grande aí de tanta gente, fazendo tantas perguntas científicas, acho que foi muito, muito bom, e a Josi agradeceu. Tem bastante gente entrando ainda, né? Tem, é um assunto que realmente, eu acho que suscita essa curiosidade pelo fato das pessoas acharem que elas faziam o bastante, né? Só implementando o protocolo mínimo que a gente tem hoje pelo Ministério da Saúde. Então, tem muita coisa para a gente aprender, para a gente implementar, para a gente melhorar, diminuir custos, importantíssimo, né? Não é porque a gente vai, de repente, inserir um protocolo com
um curativo multicamadas que a gente vai aumentar custos. Não, o custo ele é indireto, né? O custo que você vai estar alocando em não prejudicar esse paciente, não causar danos a esse paciente, é um custo que muitas vezes a gente não consegue mensurar, mas que faz toda a diferença, né? na segurança, na satisfação, na experiência desse paciente, na sua organização, né? A Josi falou, precisamos de mais lives nesse sentido. Não será a última, né, Gisele? Com certeza. Vamos fazer, Alexia. Com certeza. E ela fala, nunca será ultrapassado falar em prevenção. Não. Não. Gisele, você quer Também dar acho que não. Acho que é um tema extremamente atual. Isso. Você quer dar uma última mensagem para quem está interessado, para quem está no caminho? Bom, eu acho que prevenção é o caminho para tudo, né? A gente precisa sempre pensar, sempre atuar na prevenção, atuar nas bases para que a gente não precise levar o paciente, né, para os serviços terciários e tudo mais. Mas a prevenção de lesão por pressão, ela está dentro da segurança do paciente, é extremamente importante. Ter um familiar, um paciente, acho que a gente precisa se colocar nessa condição. A lesão por pressão, ela mata, né? Ela causa danos, angústia, dor, inconvenientes. Então, a gente precisa lembrar disso. Então, nós precisamos fazer de tudo para que a gente melhore as nossas práticas e que a gente promova a melhor assistência para o nosso paciente. E a gente pode promover assistência através de programas de certificação, de acreditação, que tenham essas, né, essas instituições de excelência para que certifiquem. Então, quem tiver interesse, né, tem meus contatos da Alexia, para a gente poder participar e conversar um pouco mais. Mas o que vocês tiverem curiosidades, interesse, nós estamos aqui para tentar esclarecer. Não temos o domínio do conhecimento, não sabemos de tudo, mas o que a gente não souber, a gente vai atrás de estudar. Né? Que eu acho que a nossa vida também é um caminho de estudos eterno. Mas é isso que eu deixo, para que a gente pratique prevenção. Sim, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas, já está uma caixinha de perguntas aqui no nosso Instagram, para quem quiser fazer perguntas posteriores. Tá. Alguém perguntou aqui se a live vai ficar salva. Sim, gente, as lives ficam salvas no canal do IGTV aqui do IBS. É só clicar no símbolo do IGTV aqui na nossa página, que vocês têm todas as lives salvas. E até amanhã ela já está também lá no nosso canal do YouTube, no canal Excelência em Saúde, para quem quiser compartilhar o link, divulgar aí nas organizações, é sempre muito bom, né? E quem tiver interesse em mais informações sobre a certificação, é só mandar um e-mail para a gente no atendimento@ibes.med.br. Quem não conseguir aguardar até amanhã para responder esse e-mail, a gente está aqui diretamente nas mensagens do direct. Vocês podem mandar perguntas, a Vivian está na parte comercial aí prontinha para respondê-las. E é isso, gente. Acho que conseguimos responder quase tudo aqui. Acho que sim. Foi muito bom. Muito bem. Também gostei bastante. Foi bem interessante. Isso aí. O Instagram é @ibesinstituto, tá bom, gente? Para vocês seguirem a gente. Quem chegou aí sem saber como, @ibesinstituto. E a gente fica à disposição para dúvidas e para informações sobre a certificação também. Um grande abraço. Gisele, um abraço a toda a equipe aí da Smith Nipple. E a gente segue melhorando as organizações aí, provendo as melhores práticas, as melhores informações. Muito obrigada. Muito obrigada, Alexia. Muito obrigada a todos. Quem quiser tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.